Então, dando seguimento às nossas atividades, eu vou convidar aqui a Anúncia Bouzas, que é gerente de acesso ao mercado da Siemens Healthineers e membro do Comitê de ATS e Acesso da Unimed, para moderar o painel interativo 2, experiências do envolvimento de associações de pacientes em processos de ATS na Conitec e na CoSaúde. Para esse painel, nós teremos a participação da Verônica Stasiak, que é fundadora do Instituto Unidos pela Vida, vai entrar conosco de forma remota, ela teve contratempo, mora em Curitiba. E a Vanessa Pirolo, presidente da Federação Vozes do Advocacy, e também a Bela Quinde, representando o Instituto Oncoguia. Por favor, Anúncia, assuma aqui os trabalhos para poder conduzir o painel. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Obrigada. Felipe, vou pedir desculpa pela minha voz. Não só por causa da coca, é fim de gripe mesmo. Tá. E quando a gente estava discutindo esse evento aqui, né, para trazer a sociedade médica e as ONGs, o nosso objetivo era trazer realmente esses cases de sucesso da sociedade médica quanto das ONGs, para que a gente conseguisse estimular esse aprimoramento para outras sociedades médicas e para outras ONGs. Eu não vou dizer desde quando, né, mas eu sou da época de um acesso ao mercado lá atrás, onde as ONGs elas faziam um trabalho muito participativo à base da pressão. Né? Eu estava até conversando isso com o Sala me ensinando, e era bem interessante, não existia ATS na época, né? A gente fazia incorporação muito a pedido ali na lista governamental dos estados, e quando um medicamento faltava, a gente via nas televisões e nas mídias as ONGs lá gritando, berrando, para que a sociedade fizesse um clamor para que aquele medicamento fosse realmente retornado para o centro de dispensação, né? Hoje a gente ainda continua vendo a atuação muito forte dessas ONGs, a gente continua vendo a atuação bem forte da sociedade médica, só que elas precisaram se reinventar nesse sentido, né? Principalmente as ONGs. Elas começaram a observar que não era mais apenas gritar pelo direito do paciente, mas de que forma estruturar esse clamor social para dentro daquilo que se perpetuou de algo muito mais organizado, como a avaliação de tecnologia e saúde, e cada vez mais, né, gente, aquilo que a gente vem discutindo na área de incorporação tecnológica, o dinheiro ele é finito, né? O dinheiro ele não está aí como infinito, tanto da parte pública quanto da parte privada. E como o doutor José bem falou aqui, eu acho que é isso, a sociedade ela precisa avaliar quais são as tecnologias e para quem são essas tecnologias. Então, eu acredito que as ONGs elas também tenham que se capacitar e olhar que esse clamor social também tem que ser visto, né? Não só em termos de tecnologia, mas para quem é essa tecnologia também. Então, já conectou, Felipe, a Verônica? Então, dito isso, o propósito aqui do nosso painel é exatamente esse, mostrar como é que essas ONGs elas estão trabalhando efetivamente dentro desse cenário que vem perpetuando há alguns anos. E hoje, particularmente, é onde a gente discute não só ATS, mas onde a gente discute também gerenciamento de verba, de budget, né? A gente vem escutando até no evento da Abimed lá no Hospitalar, ouvimos isso da Conitec, ouvimos isso da ANS, sobre será que naquele ano a gente vai ter dinheiro para fazer essa incorporação? Ou se a gente vai deixar para o ano seguinte um provisionamento de verba para essa incorporação? Então, cada dia que passa, a gente começa a perceber que se reorganizar diante dessas discussões é cada vez mais importante, né? É isso. Então, eu vou chamar aqui, né, a Verônica, que já trabalha há algum tempo de forma bem organizada mesmo sobre essa questão de incorporação tecnológica. Eu já tenho uma vasta experiência com isso. E aí a gente quer ouvir um pouquinho de você, Verônica, sobre como é que está hoje, né,
essa questão da participação social nos pedidos de incorporação. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo, Mariana? Sim, tudo bem. Oi, estão me escutando? Ouvimos sim. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu só preciso, por gentileza, que o pessoal autorize para que possa compartilhar os meus slides. Ainda está aqui como só os organizadores podem compartilhar. Bom, mas antes de mais nada, enquanto isso, vou agradecer já o convite. Obrigada a todos pela oportunidade. Já deu certo aqui, obrigada. Que vou compartilhando aqui para poder ir agilizando. Só me digam, por favor, se está tudo certo, que agora eu paro de enxergar vocês. Tá? Tudo certo. Muito bem. Bom, então, boa tarde mais uma vez. Eu sou Verônica, eu sou psicóloga, doutoranda em ciências farmacêuticas com ênfase em avaliação de tecnologias em saúde. Então, como eu vi aí há pouco na minha apresentação, estou imersa nesse assunto de avaliação de tecnologias em saúde há algum tempo. Também sou sócia e diretora estratégica da SUPEA, que é uma consultoria que trabalha com estratégia, valores de saúde também, com avaliação de tecnologias em saúde. Mas eu também tenho crachá múltiplos aqui, e faço aqui também já essa declaração. Eu também sou uma pessoa que convive com uma doença rara, eu tenho fibrose cística, que é uma doença genética, que pode ser identificada logo que a criança nasce, mas eu fui diagnosticada tardiamente aos 23 anos de idade. E eu também sou fundadora de uma organização social, que é o Instituto Unidos pela Vida, que atua com fibrose cística e doenças raras e respiratórias em todo o Brasil, e que também eu comecei esse projeto quando eu tive o meu diagnóstico tardiamente, já no estágio muito avançado. E veio um pouco daí também essa minha jornada acadêmica e profissional dentro da área de ATS, e eu acho que uma das coisas que me move muito a entender cada vez mais como os processos acontecem e buscar contribuir para o aprimoramento dessas metodologias, do ponto de vista de que todos nós fazemos parte do SUS e todos nós criamos o SUS, né? É um pouco desse lugar também de uma pessoa que já passou aí por muitos caminhos tortuosos até chegar no diagnóstico, até chegar no tratamento. Bom, dito isso, queria começar, e sei que vocês vão ter duas falas muito especiais na sequência, da Vanessa e da Perla, que também são duas advocates e duas profissionais que atuam de forma brilhante aí no âmbito de participação social e também coordenação em saúde. Eu acho que para mim fica um pouco essa primeira parte de olhar a nível mais macro, como é que a gente tem olhado para a participação social tanto no mundo quanto no Brasil. Mas dando um passo para trás, quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde, o que é muito claro para todos nós é que a avaliação de tecnologias em saúde é sobre evidências. Então, sobre como a gente coleta evidências, quais são coletadas, e como que a gente extrapola e interpreta essas evidências. Então, num livro super recente, inclusive desse ano, publicado pela Karen Stacey, que é uma das principais pesquisadoras de participação social do mundo, ela traz uma reflexão, e não uma nova definição de ATS, mas ela fala que a própria avaliação de tecnologias em saúde, ela tem como grande objetivo, né, informar os tomadores de decisão sobre o valor daquela tecnologia em saúde, por meio de processos sistemáticos, aquilo que a gente já sabe do ponto de vista da definição da tese, mas ela reforça aqui que é uma avaliação com as melhores evidências disponíveis sobre os seus impactos em comparação com o padrão de atendimento atual. Então, quando a gente faz a TS, a gente precisa, primeiro, ter uma discussão deliberativa interdisciplinar, são diferentes perspectivas para discutir sobre aquela tecnologia. A gente precisa fazer julgamentos, dar valor, claro, sobre a relevância das evidências e olhar para isso dentro do sistema de saúde do qual a gente está apreciando. E o valor do envolvimento do paciente é extremamente importante em diferentes etapas do processo de ETS. E é reconhecido não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, como uma necessidade no processo de ATS por razões tanto democráticas, éticas e de pesquisa. Quando a gente fala de participação social em ATS, não há mais como a gente fugir disso e nem sequer a gente não levar isso em consideração. Então, ainda nesse livro, Action Involvement in ATS, que saiu agora nesse ano, como eu comentei, que está disponível gratuitamente para todo mundo acessar,
elas dizem que participação social, então, é esse conjunto de atividades que vai permitir para que os pacientes, inclusive a própria sociedade, né, possa contribuir com o conhecimento próprio sobre as suas necessidades, preferências, experiências, antes, durante ou após a DTS. E que essas informações possam, portanto, influenciar métodos, processos, governança política, complementando a pesquisa sobre esse aspecto. Se a gente vê muitas vezes em avaliações, direcionamentos do tipo, aquilo que vem do paciente não é tão importante, não é tão relevante. Sim, a experiência é dado e tem que ser considerado. Então, como a gente estruturar a participação social em ETS e o porquê que a gente tem que ter participação social dentro do processo de ETS já é muito mais claro para todos nós, seja do ponto de vista do SUS, seja do ponto de vista da ETS. Mas com qual finalidade a gente tem que ter a participação de pacientes e de usuários desses processos? Então, quando a gente olha para 4 principais objetivos, a gente tem, primeiro, dever democrático. Então, a gente consegue, né, claro, ter decisões muito mais informadas, mais legítimas sobre essas tecnologias em saúde. A gente também tem um objetivo científico, porque a gente consegue ter uma abordagem muito mais robusta e abrangente de ATS, incorporando os valores do usuário, aspectos éticos, experiências vividas, coisas que só aquelas pessoas que convivem com aquela doença conseguem relatar sobre resultados, sobre preferência. É extremamente fundamental, porque a gente consegue ter decisões com muito melhor qualidade, a gente consegue ter decisões mais embasadas e mais realistas, né, de acordo com as necessidades. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa desenvolver isso cada vez mais. Então, a gente tem que ter uma compreensão pública cada vez maior sobre a importância da participação social em ETS, de forma que a gente também consiga contribuir para o fortalecimento dessa pessoa que vai contribuir, não que ela tenha que se tornar um especialista em ETS, mas que ela saiba sobre a relevância da sua contribuição e, sem dúvida nenhuma, não só dos pacientes, como também dos outros que podem contribuir, como médicos e profissionais da saúde. Mas é claro que a gente tem muito desafio aí que persiste nessa integração da perspectiva do paciente com os outros eixos e variáveis do processo de Brasil de tecnologia em saúde. Então, quando a gente vai dando um zoom aqui para o processo, por exemplo, do Brasil, da Politec, a gente tem muito dado qualitativo, que é a própria contribuição que a pessoa preenche na consulta pública ou mesmo na ANS. Então, a gente ainda carece de metodologias um pouco mais padronizadas, não só para a análise da contribuição que chega, mas para a utilização dessa contribuição no momento da tomada de decisão. E isso também não acontece só aqui. Existe relatos de diversos outros países dessa dificuldade de integrar a evidência clínica e a experiência do paciente. E a gente ainda percebe e enxerga isso muito na literatura, essa percepção de que essas contribuições talvez ainda tenham um impacto muito menor do que poderiam ter nas decisões. E aí, é claro que quando a gente olha e observa, né, essa convergência onde a política e a ciência se encontram, sempre vai ter dificuldades. Porque haverá tensões inerentes ao processo, então a tensão de quem paga conta, a tensão de quem defende determinada tecnologia, a tensão muito mais fortalecida por aqueles que querem que tenha uma nova opção de tratamento, sobre aquela pessoa que precisa desse tratamento. Então, onde a política, a ciência e o recurso vão se encontrar, a gente vai ter dificuldades. E aí, já dando também um passo um pouco mais a fundo aqui do nosso ponto de vista de Politec e participação social no SUS, há algum tempo essa pergunta vem sempre, né, me martelando, digamos assim, né? Como que as contribuições, ou seja, aquilo que a gente preenche numa consulta pública da Politec, por exemplo, como que elas são analisadas? Como que a experiência do paciente que faz uso daquela tecnologia é considerada no processo de decisão e que desafios metodológicos a gente tem nesse processo? Então, na época do meu mestrado, em 2023, que eu defendi, eu fiz uma análise sobre um estudo de caso, né? E eu estudei algumas consultas públicas da Politec e fui observar qual metodologia que eles utilizaram para analisar as contribuições, né? Os dados qualitativos, especialmente de pacientes que tinham a doença e que estavam fazendo uso daquela tecnologia em avaliação. Além disso, como que essas contribuições foram apresentadas para os tomadores de decisão e como que eles, membros do Comitê de Medicamento, utilizaram essas contribuições na sua deliberação. Então, a gente observa ali que, a partir de 2022, a Politec tem agora um departamento, né, dentro do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias, existe um processo aprimorado
de análise qualitativa dessas contribuições. A gente hoje observa o uso de metodologias como, por exemplo, análise de conteúdo, de Bardan, análise através de sistemas como o NVivo para quantificar, categorizar e apresentar essas contribuições, mas a gente ainda percebe um grande desafio no próprio trabalho dos membros do Comitê de Medicamento, no como fazer uso dessas contribuições nas suas decisões. E aí agora no doutorado, que eu qualifico aí nos próximos dias, eu fiz uma entrevista com 9 membros do Comitê de Medicamento, ainda vou entrevistar mais 2 para pós-qualificação antes da defesa, então vou fechar com 11 dos 15 membros do Comitê de Medicamento, que foram entrevistados para entender primeiro qual é o perfil deles, inclusive acadêmico, profissional, qual é a dinâmica de trabalho deles, então quando eles recebem os relatórios, o dossiê, como que eles recebem as contribuições de consulta pública, como que eles analisam, quais são os desafios nesse processo e oportunidades, como que eles usam tudo isso na deliberação das suas decisões. Então, a hipótese que ainda persiste é que, claro, a gente teve um avanço muito grande aí na sistematização das contribuições, na análise, na apresentação disso tudo oriundo, né, de participação social e ETS na Politec, mas a gente ainda tem lacunas muito relevantes quanto à forma como que essas contribuições são valoradas e incorporadas nas deliberações. Então, na tese de doutorado, que é aqui na Universidade Federal do Paraná, foi feito, então, um questionário estruturado, foram 64 perguntas realizadas por entrevista face-to-face, né? Foram entrevistas por videoconferência gravadas, foi por amostragem intencional, então participou somente os membros do Comitê de Medicamentos que estavam nomeados na portaria 49 de 24, que tivessem participado de pelo menos uma reunião do comitê em 2024, e aí toda análise está sendo feita por estatística descritiva e por análise temática reflexiva. E os resultados, além, claro, né, da defesa, serão apresentados também para o Ministério da Saúde, numa intenção de colaborar com alguns insights, algumas reflexões aí de aprimoramento do processo. Espero que na próxima eu já possa trazer mais resultados. E aí a gente segue com essa pergunta, né? Será que o envolvimento do paciente na avaliação de tecnologias em saúde é mesmo tão importante para tomar de decisão? Eu volto para esse livro, que tem sido meu livro de cabeceira aí, e eu reforço muito para quem gosta desse assunto a leitura. E aí a gente observa e claramente também vê, tanto na literatura quanto na prática, né? Que o campo do envolvimento do paciente tem evoluído demais aí nos últimos 10 anos. A gente já sabe melhor o porquê que a gente precisa considerar essa experiência, o que tem que vir, né, dessa contribuição, quem tem que participar, como que essa participação tem que acontecer. Só que a gente ainda tem avanços muito desiguais, muito lentos quando a gente compara os países. E aí a gente também percebe que em alguns lugares existe essa percepção de que o envolvimento do paciente pode ameaçar o rigor científico. E isso trava, sem dúvida nenhuma, o progresso. Mas a gente precisa cada vez mais, e elas também trazem isso, né, que esse otimismo pode existir, compreender que essa experiência do paciente é uma fonte legítima de evidência e que a gente precisa também criar processos e, sem dúvida nenhuma, considerar muito melhor essa perspectiva do usuário nas tomadas de decisão em saúde. E a gente observa também uma evolução nos mecanismos de participação social da Politec nos últimos 12 anos, né? Então, lá em 2014, a gente começou a ter as consultas públicas divulgadas na internet, em 2015, os relatórios para a sociedade, que são aqueles relatórios um pouco mais resumidos. Em 2016 e 2017, teve o lançamento de um guia e também um evento de mesmo nome, né, que foi Entendendo a Incorporação de Tecnologias no SUS. Depois, isso não se repetiu. Em 2020, nós tivemos um avanço muito importante, que foi a divulgação dos vídeos gravados, 5 dias depois da realização da reunião, e que isso persiste até hoje, o que nos permite também entender um pouco melhor de como essa dinâmica acontece, entender as discussões, inclusive as dúvidas que ficam, né, que precisam ser endereçadas na consulta pública. Em 2022, a gente tem o lançamento do espaço perspectivo do paciente, com 10 minutos de fala, e um aprimoramento da metodologia qualitativa de análise das contribuições de consulta pública. E agora, em 2025, implementada por uma lei, a gente tem também a 17ª cadeira, que a gente chama, né, da Politec, que é uma cadeira para a organização da sociedade civil, ou seja, uma OSC, né, aquela que não tem fins lucrativos e que atua há mais de 2 anos no tema, e que faz parte aí também do comitê, de cada um dos 3 comitês. Claro que, sem dúvida nenhuma, para cada uma dessas bolinhas, a gente poderia falar de diferentes desafios, e aí, especificamente aqui na cadeira de OSC, tem a questão do não poder votar pelo fato de, por exemplo, fazer uso da tecnologia em avaliação, né, ser familiar, fazer uso, ser paciente, fazer uso da tecnologia em avaliação, ou ainda o fato de uma associação de pacientes, por exemplo, receber patrocínio da indústria demandante daquela tecnologia. Então, existem aí várias questões de aprimoramento possíveis,
E a gente teve, especialmente na perspectiva do paciente, uma mudança recente, né, que agora é por sorteio, não mais por identificação entre os inscritos. E na consulta pública também a gente teve a mudança recente aí, tudo para a plataforma Brasil Participativo, que é a nova plataforma de participação social do governo federal. Não tem mais formulário duplo, que antes era técnico e experiência, agora é formulário único. E também você agora pode anexar, colocar o anexo, caso queira enviar no mesmo formulário, porque antes abria uma outra janela, agora isso também melhorou bastante. E aí, já chegando para o final, volto ainda para as inspeções globais de participação social em ATS, e existe esse fluxo, né, de sugestões como uma chamada para ação para todo mundo que trabalha com ATS, que estuda ATS ou que participa de processos de ATS, né, que a gente precisa ampliar a participação muito mais para além, né, daquilo que é individual ou pontual, como uma consulta pública, para conseguir olhar para isso de uma forma melhor, mais estratégica. Sempre ter toda a documentação e envolver o paciente mesmo em todo esse processo e investir em pesquisas robustas e aprimoramento, né, desses mecanismos de participação social e expandir a participação de pacientes, principalmente pensando ali nas comunidades subrepresentadas, porque a gente fala de uma consulta pública, a gente está falando de alguém que tem acesso ao celular, que tem acesso à conta do GovBR, que teve essa informação, mas a gente tem muitas outras comunidades cujos temas, né, permeiam ali as discussões da Politec, que não vão saber participar, não vão conseguir chegar. E aí, por aí em diante, né, falando de desenvolvimento de habilidades para participação, avaliar metas, né, e melhorar a experiência e o impacto, e também, sem dúvida nenhuma, manter esse diálogo aberto ali entre os pacientes. E aí eu sempre trago, assim, para fechar, que eu entendo a qualidade da decisão em ATS como um grande tripé. E que se a gente não tiver essas pontas muito bem conectadas e não entender muito bem a responsabilidade de todos os atores envolvidos, talvez a nossa decisão em ATS não tenha tanta qualidade assim. Então, claro, a gente tem lá um usuário, um profissional, um demandante que vai mandar a sua contribuição numa consulta pública, e isso tem que ser feito com qualidade, no formulário adequado, não adianta só dizer que a saúde é meu direito, mas, enfim, o que acontece com você tendo essa doença. Depois a gente precisa de um metodologista, um tecnologista que receba isso e faça uma análise adequada. Por exemplo, no mestrado eu identifiquei consultas públicas que foram analisadas por nuvem de palavra, invisibilizando totalmente a contribuição que chegou com qualidade daquele participante. Então você precisa ter uma metodologia adequada para avaliar. E por fim, a gente tem que ter também um membro do comitê, e aqui, claro, ou com saúde ou Politec, que recebe essa contribuição, que valore efetivamente e considere essa contribuição, não adianta só recebê-la. E aí sim a gente tem um compromisso com o usuário do sistema de saúde quando a gente mantém esse tripé que sustenta a qualidade de decisão em ATS. Então, fecho aqui reforçando que pacientes tenham conhecimento único sobre como viver com a condição, suas trajetórias de cuidado, e que isso transforma a ATS muito mais robusta e relevante. A gente ainda precisa melhorar um pouco a padronização, metodologia, discussão, estressar um pouco mais isso sobre como integrar de fato a contribuição dos pacientes junto com as evidências clínicas e econômicas, lembrando do quanto isso pode melhorar o processo e beneficiar a partir dessas perspectivas, e que, sem dúvida, a efetividade disso também depende muito da postura dos tomadores de decisão. Quanto mais a gente se abre para considerar isso, o potencial de transformação é muito maior. A metodologia de ATS e a de participação social não é estática, então a gente tem que continuar evoluindo muito, assim como o papel e a atuação de cada um de nós. E claro que quando a gente lida com o conhecimento do paciente, lida com o conhecimento do usuário, também envolve reformular e repensar o que está sendo avaliado. Então, a gente pode também transformar o processo de avaliação a partir daquilo que chegou numa consulta pública e que pode, sem dúvida nenhuma, melhorar a nossa decisão. E aí, Dr. Brian Urk, que é hoje um dos principais também pesquisadores de ATS, fez uma grande história de ATS no mundo, é o autor principal da nossa definição atual de ATS. Ele diz que se você não envolve o paciente, você não está fazendo ATS. É simples assim. Que o envolvimento do paciente melhora a qualidade, a relevância e o valor da ATS, e que não tem como a gente conceber uma ATS sendo conduzida de forma significativa no século XXI sem envolver os pacientes. Agradeço muito o espaço, peço perdão mais uma vez por não estar com vocês presencialmente e fico à disposição. Obrigada.
Obrigada, Verônica, pela sua participação. Acredito que de tudo que você falou aí, né, que é muito rico, a gente tem observado isso realmente, né, como na minha fala inicial, do que é importante a preparação e a organização como um todo, principalmente das ONGs, com relação a esse processo, né, de ATS. Não é apenas clamar, né, não é mais apenas o clamor social, e sim o preparo. E de tudo que você falou, o que me chamou bastante atenção também foi essa questão da ciência versus política, né? E quanto o paciente ele precisa estar preparado para participar de um processo como esse, de ser escutado. Não só o paciente está preparado, mas como quem lá na bancada da Conitec ou da ANS vai estar preparado também para ouvir esse paciente. E quando você fala muito disso, de política versus ciência, me vem muito a questão, e você trouxe muito a referência de medicamento, né, do seu doutorado aí, da pesquisa com relação ao medicamento, mas me vem muito a questão sobre nós aqui, de dispositivos médicos, né, que se com a relação de medicamentos já de igual maneira, né? Exatamente. Já de igual maneira. Isso, mas já é difícil, pense na questão do dispositivo médico, né? E que a gente é tão cobrado com relação a evidências de vida real, né? Então, preparar esse paciente se torna cada vez mais importante, né? E aí eu convido as sociedades médicas, né, para a gente pensar nisso. E quando a gente está desenvolvendo ali um dossiê de avaliação de tecnologia em saúde, quanto é importante a gente fazer isso, colocando também as ONGs juntos nesse desenvolvimento. Porque muitas vezes, na minha prática, pelo menos, a gente desenvolve todo o dossiê, depois a gente chama a sociedade médica para envolver ela, ou a ONG para envolver ela nesse processo aqui. Então, por que não a gente fazer tudo junto para que, desde o início do processo, a gente já tenha, né, essa educação ali do paciente? Porque vai ser cada vez mais importante. Não adianta a gente fazer o que a gente fazia antigamente, de levar o paciente na hora ali para falar. Como a Verônica falou, o que a gente está levando de evidência tem que ter total sentido com o que o paciente está falando ali naquela hora e naquele momento que ele está sendo escutado. Então, Verônica, obrigada. Mantendo a dinâmica aqui do trabalho, a gente vai deixar as perguntas para o final. Eu vou chamar a Vanessa, do Vozes do Advocacy. E Vanessa, contar um pouquinho da sua história. Boa tarde, gente. Eu acho que é muita teoria, muita discussão, é muita reflexão. A Verônica é uma pessoa extraordinária, estive com ela no ano passado, inclusive no Agatai, que teve na Argentina. Então, foi super importante que ela apareceu. Eu não lembro agora, mas acho que eram 3 ou 4 painéis e ela expôs as nossas dificuldades com muita propriedade. Eu quero me apresentar. Então, sou a Vanessa Pirolo, sou presidente da Federação Vozes do Advocacy, tenho diabetes tipo 1 há 25 anos, então uso o dispositivo médico, tenho um sensor aqui que está frio aqui hoje, mas eu estou com sensor. Então, eu acho que tem tudo a ver com a temática que a gente precisa conversar com todos vocês aqui. Então, você pode colocar minha apresentação, por favor? Então, eu sou jornalista, eu sou colunista da Veja, pelo portal. Eu também faço, muitas vezes, assessoria de imprensa, porque é a raiz eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa, então eu tenho vários colegas espalhados em vários veículos de comunicação. Então, é um trabalho que a gente sempre executa. E, assim, com a provocação da Núcia, quando você comentou que a gente ficava na porta quando faltava o medicamento, hoje a gente muda um pouquinho a estratégia. Não deixa de ir até a porta, mas a gente muitas vezes começa com o diálogo, a gente reforça o diálogo, quando não dá certo, eu corro para os veículos de imprensa. Então é assim que a gente hoje trabalha, porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade de engajamento das pessoas para elas disponibilizarem seu tempo útil, porque elas são voluntárias e elas têm um trabalho para executar.
Então, elas têm muita dificuldade de ir para a porta para poder pedir, solicitar alguma coisa que deveria estar sendo entregue pelas secretarias de saúde como um todo. Então, Na câmera, depois a gente ajuda você. aqui não funciona, então. Então tá ótimo, perfeito, então tá bom. Então, nós somos uma federação, a gente atua organizações, então nós estamos em Manaus, infelizmente na região norte nós temos uma organização só, e na região nordeste, nordeste, sudeste e sul, é onde tem a maior localização do número de organizações. Pode passar, por favor. E aí a gente tem um cenário de mais de 16 milhões de pessoas com diabetes, e nós temos por volta de 50 milhões de pessoas com obesidade no nosso país. Então, nós trabalhamos com diabetes, obesidade e com as complicações relacionadas, ou seja, tem bastante coisa. Então, esse ano a gente entrou muito em cardiovascular, a gente tem trabalhado muito a parte de nefro, e a gente trabalha também, principalmente, com complicações da retina, como a retinopatia diabética, tá? Então, a nossa missão é trazer a voz do paciente, é a gente poder conversar e mostrar o que eles estão pensando, quais são as necessidades deles, e a gente poder levar para os gestores para que tomem as suas decisões. Próximo slide, por favor. Então, e aí, a minha relação com a Conitec já é um pouco antiga, vamos dizer assim. Eu não sou tão velha assim, mas assim, eu tenho uma relação de muitos anos. Então, eu estou trabalhando junto da Conitec faz mais ou menos uns 12 anos, tá? Então, na época eu representava uma organização aqui que fica em São Paulo, que era a DJ, e naquela época era totalmente diferente, né? Porque você entrava nas reuniões, viajava para Brasília, eu entrava nas reuniões, eu entrava muda, saía calada e não podia tirar foto. Então, era assim que funcionava naquela época. E eu estava aqui com o ministro da Saúde daquela época, o Ricardo Barros, foi em 2016, os 5 anos da Conitec. Então, para você ver que eu estou trabalhando, estou junto. E eu olho aqui para a Nicole, que representa o DGITS aqui do Ministério da Saúde. Então, eu queria mostrar para vocês que eu estou trabalhando já há muito tempo aqui. Então, e naquela época funcionava assim, a gente entrava, a gente assistia, só podia assistir aquela determinada temática, você não podia assistir as outras discussões, e aí eu ia lá só para isso. Eu ficava, geralmente, meia hora, 40 minutos, quando muitas vezes eles só me deixavam ver o início, e eles não me deixavam ouvir o final do resultado. Então, era meio frustrante, que eu ia lá só marcar o território e falar, eu estou aqui representando, mas antes da votação, eu precisava sair da sala e ir embora. É assim que funcionava naquela época. Então, eu vejo hoje que a Conitec teve um avanço substancial na parte de participação social. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente. Então, eu sou aquela que, assim, eu não deixo a peteca cair. E eu quero a resposta a todo custo. Nicole percebeu, quando eu cheguei aqui para ela, conversei com ela, me apresentei, e ela sabe que eu vou ficar mandando WhatsApp para ela até ela responder as coisas para mim. É assim que funciona. Próximo slide, por favor. Então, e aqui foi um movimento, não sei se vocês lembravam dela, da Aline Silva. A Aline Silva, inclusive, estava no Agatai, agora na Turquia, que aconteceu esse ano não fui, estou até falando com o Murilo sobre isso, eu tive medo de ir para a Turquia, estava tendo, enfim, guerra, eu tive medo de ir para lá. Eu sempre vou com a bolsa, com a Agatai para lá, então é uma coisa muito legal, porque é uma forma de você ver o que os outros países estão fazendo, incorporação de tecnologia, e provocar a Conitec para que as coisas também aconteçam. E, ao mesmo tempo, é uma forma de você fazer relacionamento com as pessoas da Conitec, porque geralmente eles vão até a esses eventos. E aí, muitas vezes, a gente, inclusive, eu sou uma pessoa que propõe, que gosta de participar dos painéis, e eu vou lá, já fui painelista também. Então, porque a gente faz pesquisa, a gente, não como o trabalho que a Verônica faz, mas a gente faz pesquisa junto das consultas públicas, a gente quer mostrar também o que acontece lá. E aqui foi um evento super legal em 2017, quando a Conitec abriu a porta e quis ouvir o paciente. Então, a Aline Silva foi uma das grandes motivadoras, ela se tornou até minha amiga,
de tanto que eu ia, batia, falei, vamos melhorar, tal. E ela hoje, ela mora no Canadá, então ela se mudou para lá, e ela é uma paciente oncológica, né? Então ela tem que fazer o controle dela, porque ela teve câncer de mama. Então esse evento foi fantástico, porque a gente pôde, nós levamos mais ou menos uma média de 10 a 12 organizações de diabetes nesse evento da Conitec, entre outras patologias que estavam lá presentes, associações de pacientes de outras patologias, e eles puderam dar para a gente um curso de ATS. Só que essa foi uma iniciativa que terminou. Teve outro encontro só, e depois parou, infelizmente. Então, hoje é tudo virtual, e a gente percebe que os vídeos que aparecem na Conitec poderiam até ter mais o envolvimento do paciente com relação ao aprendizado dele, a troca com relação a isso. É claro que hoje, esse ano, eu participei da segunda reunião da Conitec, porque a primeira eram somente 50 organizações. E eu fui a 53ª a ser inscrita, e eu fiquei de fora da primeira reunião. Mas na segunda reunião eu entrei, e a gente pôde discutir por que hoje a gente tem tanta dificuldade de participação social. Próximo slide, por favor. Aqui, ó, para vocês, para mostrar. Em 2018, eu estava na porta da OPAS, que é onde são feitas as reuniões para discutir sobre as tecnologias. E aqui foi um marco super importante, que foi uma discussão que culminou com a incorporação das insulinas análogas de ação rápida e prolongada para pessoas com diabetes tipo 1. E foi um marco tão importante porque hoje eu estou aqui por causa disso. Se eu estivesse utilizando as insulinas NPH irregular, eu tenho certeza que eu estaria aqui, mas talvez com uma retinopatia, talvez com uma doença, outra complicação instalada. Então, eu estou aqui por causa disso. E aí, então, eu participava dessas reuniões dessa forma, como eu comentei com vocês. Próximo slide. Aí, uma coisa que nos chamou bastante atenção, a gente vê muito a questão do que sai nos veículos de imprensa, e o Futuro da Saúde publicou uma matéria, não sei se vocês tiveram conhecimento, sobre primeiro de tudo, a dificuldade que a gente tem no 180 dias, a partir da incorporação da tecnologia para estar disponível no SUS. Por exemplo, tem uma tecnologia que é um implante de dexametasona, que ele está há mais de 700 dias para ser disponibilizado para pessoas que têm problema de retinopatia diabética e não foi incorporado até hoje. Nós temos a insulina análoga de ação rápida para pessoas com diabetes tipo 2, que também já está várias vezes para ser disponibilizado e eles ainda estão fazendo estudos. Estou falando isso porque sexta-feira eu tive reunião com o Nésio, do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, e eles estão fazendo estudo porque eles estão com medo de jogar a insulina no lixo, então eles não conseguem ter uma ideia de quantas pessoas com diabetes tipo 2 realmente vão utilizar as canetas de insulina. Então, é bem complicado. E aí, mas uma coisa que nos chama muito a atenção é que existem muitos medicamentos que não estão disponíveis no SUS, apesar dos 180 dias. Nós temos um artigo, um decreto e uma lei. E eu estou batendo muito nessa tecla porque gera uma expectativa muito ruim para o paciente. O paciente comemora quando é incorporado, quando sai no diário oficial, nós publicamos nas redes sociais. Mas, infelizmente, a pessoa não tem acesso em 180 dias. Então, cria uma expectativa, mas quando? Mas quando? Mas quando? Muitas vezes, em diabetes, você fala, tá bem, não vai fazer tanta diferença? Vai fazer o tratamento daquele paciente. Oncologia, a Bela vai falar, a gente sabe de quantos anos, muitas vezes, a pessoa espera para receber aquele medicamento. E a gente está falando em oncologia de vidas. Então, na minha cabeça, não faz qualquer sentido. E eu acho, assim, ouvi do Departamento de Assistência Farmacêutica, da gestão anterior do Marco Aurélio, que muitas vezes, quando se incorpora o medicamento, não se faz um estudo de onde vai sair o dinheiro para poder disponibilizar para a população, antes de publicar no Diário Oficial. Então, isso é muito ruim,
Porque a gente gera uma expectativa que é frustrada e aí as pessoas ficam assim, não sabem quando isso vai acontecer. Então, por exemplo, o implante de dexametasona é um tratamento complementar da retinopatia diabética para quem não se adapta às injeções intravítreas. Agora, quem não tem nenhuma medicação? Tem. Então, é bem complicado. Então, a gente fez um fórum em Brasília faz mais ou menos 2 meses, que nós mostramos esses dados. A Helena Esteves, do Instituto Oncoguia, estava presente com a gente nesse fórum. E, infelizmente, não teve a presença da Conitec. No dia anterior, eles falaram que não iriam. Então, assim, eles confirmaram, com 2 meses de antecedência, falando que estariam presentes. Eu comprei a passagem de 30 integrantes para chegar no evento e eles não estarem presentes. Não é legal isso? Super legal, né? E a gente não sabe até hoje o porquê que isso aconteceu. Mas, de qualquer jeito, está aqui. Então, tem mostrando, inclusive, a matéria do Futuro da Saúde, falando que 49,9% dos medicamentos incorporados entre 22 e 23 não estavam disponíveis à população. Próximo slide, por favor. Gente, o que acontece? Um problema muito sério. As associações, com o que a Rosângela Moura fez, o projeto de lei, que abriu essa porta, que a Verônica falou na palestra dela, inclusive da organização de pacientes, está lá para participar ativamente dessa discussão, o que a gente percebe é que tem muitos nãos. Então, a quantidade de documentação que você precisa mostrar para a Conitec para poder participar é imensa. E você precisa atualizar de 6 em 6 meses. As associações que são pequenininhas, elas não têm dinheiro para ficar pagando cartório toda hora para atualizar a documentação. Então, a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande nessa participação. Então, assim, melhorou a participação, mas pelo não mude. Então, o que realmente aconteceu? A gente percebe essa dificuldade e a gente percebe que o que a gente tem que fazer para isso melhorar. E a gente tem provocado a Conitec insistentemente sobre isso, inclusive no fórum que nós fizemos. Próximo slide, por favor. E aqui, uma coisa que chamou muita atenção. Além disso, existe um problema muito sério sobre conflito de interesse. A Verônica falou muito rapidamente sobre isso, e aí eu queria chamar a atenção. Eu estava nesse encontro, que foi a segunda reunião da Conitec com as organizações de paciente, que aconteceu agora no início desse mês, tá? E o que fica muito claro, que assim, por que a Associação de Pacientes não pode ter direito a voto? Se o CONASENS e as sociedades médicas têm direito a voto, e eles recebem da indústria farmacêutica. Tem alguma... E assim, tipo, eles fazem parte. Foi essa a resposta que eles me deram. Eles fazem parte anteriormente. Tá, mas são 2 pesos e 2 medidas. Não faz sentido isso. Então, quer dizer, porque no meu site tem as parcerias com as indústrias farmacêuticas, que é uma forma de dar transparência do que eu tenho recebido lá, mas eles, para as sociedades médicas, apesar de também ter as logomarcas de muitas das indústrias farmacêuticas, eles têm poder de voto, e a gente não. Então, existe um limite com relação à Conitec que a gente não entende o porquê que acontece isso. Próximo slide. Então, é uma coisa que eu vim aqui e eu queria muito falar isso para vocês. Então, assim, a Conitec existe há 15 anos. Eu vi a evolução da Conitec em boa parte desse tempo. Então, a gente percebe que o espaço está sendo aprimorado, sim. Mas eu acredito que tem muita coisa ainda para aprimorar. Apesar de eu ser uma pessoa provocadora, de eu instigar, de eu escrever um artigo no mês passado para Veja sobre isso, assim, eu preciso motivar e eu quero controlar. Não, assim, eu quero continuar cutucando a Conitec sobre isso, porque precisa melhorar. Então, assim, a gente tem uma cadeira hoje, perfeito. A gente tem a perspectiva do paciente, perfeito. Mas, assim, hoje, por exemplo, existe uma... Não estou entendendo. Tem o sensor de glicemia, foi avaliado para abrir uma consulta pública já faz quase 3 meses. E eles estão prorrogando, que eu não estou entendendo por quê. Porque a gente sabe muito bem que o ano passado
quando foi proposto pela Sociedade Brasileira de Diabetes, nós tivemos 12 mil pessoas que responderam à consulta pública. E mesmo assim foi negado. Esse ano vai abrir. E todo mundo vai se engajar para trabalhar bastante essa consulta pública. E a gente acredita que vai passar esses 12 mil pessoas. Só que agora, eles me mandaram um e-mail hoje falando que mudou o paciente porque ele não atendia alguns requisitos X e que agora tem que selecionar outro paciente. Então, eu entendi como se fosse uma desculpa assim, vamos julgar para o próximo mês? No mês de férias. Então, assim, gente, é muito complicado, dá a entender muita coisa, a gente pensa muita coisa, porque eles sabem muito bem que vai dar trabalho de fazer análise de 12 mil pessoas lá. Dá muito trabalho. Mas a gente está preparado para isso. As férias vão ser só em agosto, então em julho eu estou super aberta para trabalhar incessantemente por isso. E a gente vai trabalhar muito mesmo. Até um dia que alguém ou alguma empresa, sociedade médica propor, por exemplo, a bomba de insulina, que já foi negada anteriormente. Eu não uso, mas muita gente usa. E eu acredito piamente que para muita gente, que inclusive precisa daquela meia unidade de insulina, precisa porque hoje as nossas canetas de insulina não têm meia unidade de insulina, infelizmente. E que uma criança que tem muitas vezes 1, 2 anos, meia unidade pode salvar a vida dessa criança. Meia unidade pode dar uma hipoglicemia na criança e ela pode vir a falecer se ela não tiver um bom monitoramento de glicemia. Porque ela não consegue expressar aquilo que ela está sentindo, aquela hipoglicemia. Então, é uma coisa que nos choca, a gente já pediu, mas entra para o ouvido, sai pelo outro sobre as canetas de meia unidade. Porque hoje é comprada de um fornecedor, que é uma PDP, e eles não têm canetas de meia unidade. Infelizmente, é o que a gente muitas vezes tem que pensar e refletir do que a gente quer. Mas, de qualquer jeito, estamos lá, temos nosso espaço, o Ministério da Saúde me encontra em vários eventos. Então, eu acho que a persistência, que é a frase aqui do Charlie Chaplin, é o que nos motiva, que a gente precisa salvar vidas, a gente precisa melhorar o controle da glicemia, que a gente não quer aumentar o SUS com as complicações do diabetes, internações e hospitalizações. Próximo slide, por favor. Gente, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, estão aqui, convido todos vocês. Vocês vão ver lá que a gente tem novidade toda semana. Incessantemente, tem vezes que tem 2, 3 reuniões com secretarias de saúde, incessantemente, que agora deve diminuir por causa da eleição, mas a gente está fazendo coisa sempre. Então, sigam a gente e nos apoiem nas nossas iniciativas, que a gente sempre precisa disso. Então, gente, super obrigada e espero ter contribuído com essa discussão. Obrigada. Obrigada, Luísa, pela sua participação. É muito bom a gente ver como as ONGs elas terminam também tendo essa questão da persistência e depois o pós, né, um pedido de incorporação. E fica muito transparente, assim, muito claro para a gente também que o trabalho de acesso ele não se resume apenas nessa questão de ATS, né, com a sua fala, que a gente vai fazer uma avaliação de tecnologia em saúde, a Politec está aí, né, com sua capacidade extremamente técnica para avaliar isso, a questão da evidência clínica e econômica, mas tem todo um trabalho posterior, como você falou da questão do medo do marco da... eu incorporei o medo que isso se perca com as insulinas. Isso é algo que a gente precisa também ter essa preocupação, né? Como eu disse aqui na minha fala anterior, o dinheiro ele é finito e a gente tem que ter todo um cuidado com relação ao que a gente está pedindo, né, de incorporação e de que modo isso está sendo utilizado, né? É uma educação em todos os polos. Quem vai utilizar, aonde de fato vai alocar essa tecnologia, onde faz sentido. Então, é importante você falar isso para que a gente também entenda como área de acesso que a gente precisa juntar todos esses players aí na hora do momento que a gente está pedindo uma incorporação de tecnologia. Então, obrigado pela sua fala
Perla de te chamar aqui para falar um pouquinho, tá? E te agradeço também pela sua participação. Olá, boa tarde. Bom, eu me apresentando rapidinho, meu nome é Berta, eu sou da equipe de advocacy aqui do Instituto Oncoguia, e eu vou trazer aqui um pouco o trabalho que o Oncoguia faz em relação à ATS. É uma responsabilidade vir aqui falar depois de tantas pessoas, de tantas escolas qualificadas, de tantas reflexões interessantes, depois da Verônica, Vanessa, enfim. Eu sinto o peso da responsabilidade de estar aqui inserendo essa discussão. Onde eu aponto aqui o... agora... Foi. Então, no Oncoguia, a gente tem trabalhado muito para se qualificar também, para participar dos processos de ATS, a gente está estudando bastante, a gente está participando de discussões, e aí a gente tem alguns princípios para participar dos processos de ATS. Então, primeiro, a gente tem como princípio a educação, então a gente oferece curso, material, post informativo em rede social. A gente tem o princípio de trabalhar com a visibilidade, então divulgar os processos de participação social, divulgar os processos de oportunidade de preparação. A gente tem o preparo e qualificação, então a gente faz a orientação de pacientes para participação em processos, então a gente acompanha o paciente, a gente faz busca ativa de paciente. A gente tem a participação ativa, claro, nos espaços que são abertos pelas organizações da sociedade civil, a gente está presente, está participando. E a gente também faz uma parte de coleta de evidências, a gente tem tentado fortalecer essa nossa área de atuação. E aí a nossa atuação ela é transversal no processo de ATS. Então, de todas as etapas, né, da perspectiva do paciente, que a gente faz quando abre a perspectiva do paciente, a gente faz uma busca ativa dos pacientes que se encaixam naquela tecnologia. E aí, nesse processo de busca ativa, tem o processo de explicar para o paciente o que está acontecendo, porque eu estou falando com ele, o que é a perspectiva do paciente, o que é a Unitec, incorporação de tecnologia. Então, tem todo esse preparo também de explicar para o paciente o que ele tem que fazer para se inscrever e por que isso é importante, por que isso é relevante. A gente também tem, enfim, durante a primeira reunião, agora a gente tem o espaço, né, de participar na cadeira de OSC. A gente também pode participar como convidado lá no Com a Saúde. Durante a consulta pública, a gente faz a divulgação, envio das contribuições. Na audiência pública, isso, né, normalmente no processo de saúde, a gente também tem esse espaço de participar. Na segunda reunião, de novo, participação na cadeira de OSC e Com a Saúde. E como atuação transversal, a gente tem a educação sobre ATS para pacientes, então a gente tem cursos, a gente tem feito aí anualmente cursos tanto para paciente quanto para outras organizações da sociedade civil sobre ATS. Eu acho que tem um trabalho que é invisível também, de conscientizar o paciente sobre qual tecnologia ele usa, porque muitas vezes o paciente nem sabe qual tecnologia ele usa, então é um processo antes de ele poder participar de uma consulta pública. Antes de ele saber o que é uma consulta pública, ele precisa conhecer o próprio tratamento. Isso é uma coisa que a gente percebe que é uma barreira e o Oncoguia trabalha muito intensamente de incentivar os pacientes a serem pacientes ativos e responsáveis. Então, o paciente para. E isso implica conhecer o tratamento, conhecer o que dá, e também refletir sobre o tratamento na própria vida, o impacto disso na qualidade de vida. Eu vou detalhar um pouquinho como a gente faz essa atuação em cada uma dessas etapas. Na perspectiva do paciente, a gente faz a identificação e busca ativa, a gente incentiva a inscrição. Muitas vezes os pacientes têm muita dificuldade, são um paciente que tem menos letramento tecnológico, a inscrição com o GovBR é difícil, então muitas vezes a gente liga para o paciente, vai no passo a passo para ajudar esse paciente a fazer essa inscrição. A gente apoia o paciente para fazer a participação de forma qualificada, então às vezes o paciente fica muito nervoso, ele tem muito medo de falar, ele está falando com o governo, e aí a gente prepara esse paciente, a gente explica para o paciente o que é relevante de ser dito ou não, por que isso é importante, como ele deve, a gente ajuda o paciente a estruturar essa fala dele, estruturar essa participação social. E nesse meio de campo, às vezes, a gente tem um canal, às vezes, aberto de comunicação. Uma vez a paciente, ela se inscreveu, ela colocou um número errado, ela me ligou e falou, eu não consegui, eu não vou conseguir, era muito importante para mim participar.
Aí a gente liga para a Conitec e fala, o paciente passou o contato errado. Então a gente consegue fazer esse meio de campo, porque a gente entende que esse processo é muito importante, a gente entende que esse espaço é importante e a gente tenta ao máximo qualificar ele e garantir que esse espaço que a gente tem vai valer a pena. A nossa atuação em consulta pública tem a divulgação das consultas públicas, né? A gente divulga nas redes sociais todas as projetas públicas relacionadas à oncologia. A gente faz, às vezes, lives em redes sociais com um profissional de saúde, com um especialista, às vezes com pacientes, para os pacientes montarem a experiência deles com a tecnologia, e isso incentiva mais pacientes a participarem, contarem a própria história, então isso traz uma visibilidade maior para a consulta pública em andamento. A gente oferece orientação sobre acesso ao formulário. Isso ainda é uma barreira muito grande para as pessoas participarem, elas se perdem no formulário. Acho que principalmente na ANS é um formulário ainda mais complicado, ele é ainda mais difícil de achar. Então a gente tenta oferecer esse apoio, a gente tem vídeo ensinando como participar, a gente tem uns slides explicando como faz para participar, e a gente, claro, faz as nossas próprias contribuições baseadas em experiências de especialistas. A gente tem o comitê científico, a gente tem também muitos pacientes que às vezes a gente procura os pacientes, a gente escuta o relato deles, e aí a partir disso a gente estrutura a nossa contribuição. Na audiência pública, a gente tenta fazer uma atuação semelhante às nossas contribuições durante as consultas públicas, que a gente tenta trazer relato de experiência de paciente, então a gente tenta entender qual é a realidade desse paciente, principalmente tentando pegar o gap, né? O que não foi discutido durante a reunião, o que está faltando para o tomador de decisão. A gente também traz evidência científica, sempre amparado pelo comitê científico ou por uma sociedade médica. A gente frisa o que é prioridade para o paciente, porque às vezes a gente está falando de desfechos. Eu comentei antes, né, a gente está falando de desfechos sobre a vida global, mas não é isso que o paciente está querendo, porque o paciente quer mais qualidade de vida, o paciente quer poder voltar a trabalhar, o paciente ele precisa, talvez, ele quer um medicamento oral, que aí ele não precisa se deslocar até o sistema de saúde, ele mora longe do hospital, ele não consegue fazer essa infusão. Então a gente tenta trazer isso e também pontuar eventuais inconsistências no processo de avaliação. Às vezes, na reunião, uma coisa não foi escutada, às vezes a gente percebe que alguma coisa não foi considerada, a gente tenta trazer isso. E aí, a gente tem o papel no assento rotativo da Conitec, né, na cadeira da Conitec. Eu faço uma ressalva que eu acho que é tudo muito novo, né? A cadeira da Conitec começou há pouquíssimo tempo, eu acho que tem um aprendizado da Conitec nesse processo, tem um aprendizado nosso, a gente está aprendendo como faz para participar, aprendendo qual é a melhor forma da gente atuar. O que a gente tem tentado fazer, né? O que a gente tem tentado pensar bastante, refletir, é que a gente tem qual é o papel da sociedade civil nesse espaço, né? Então a gente está tentando contextualizar, a gente tenta trazer para o tomador de decisão o que é essa tecnologia na prática, porque muitas vezes a gente percebe que quem está lá na Conitec não sabe como essa tecnologia é usada, não sabe qual é a realidade desse paciente. E por mais os estudos de avaliação econômica e o impacto econômico, eles são todos muito importantes, eles com certeza precisam estar lá. Mas eu acho que é muito diferente você conseguir contextualizar assim, como isso impacta na realidade do paciente, qual é o paciente típico que está nessa discussão. A gente tenta também estimular discussões mais profundas sobre o impacto da tecnologia. Então, às vezes, a gente está lá e a nossa provocação é uma pergunta. Eu acho que uma coisa interessante também que tem acontecido mais recentemente é que a gente tem tido os convidados da AMB, né, as sociedades médicas, estão sendo mais presentes no espaço da Conitec, e eu acho que isso tem feito muita diferença. Porque aí a gente consegue tirar dúvidas com o especialista, tirar dúvidas sobre o que é aquele desfecho. A gente tenta também, nas reuniões de volta, né, destacar contribuições relevantes recebidas da consulta pública que não foram, talvez, discutidas, ou algumas contribuições da consulta pública que a gente acha que vale a pena serem valorizadas. E também levar a experiência vivida para o paciente. Então, nesse processo da gente se preparar para a reunião, a gente conversa com vários pacientes, a gente tenta coletar evidência, tenta entender melhor esse paciente, e a gente vai tentar trazer isso também durante a reunião da Conitec. E aí a gente tem outras estratégias, né, que eu acho que fazem parte do pacote Oncomia, do que a gente faz na tese, que é dados de experiência de paciente, e aqui eu sei que a gente não tem o lastro, né, o lastro de uma evidência científica robusta, a gente não pretende também estar fazendo uma
pesquisas que sejam publicadas, mas a gente faz pesquisas em redes sociais, a gente faz pesquisas qualitativas para entender, para captar dados sobre a experiência do paciente, para entender o que esse paciente está vivendo, como é a jornada típica desse paciente, quais são as dificuldades encontradas, quais são os gargalos no sistema de saúde, como esse paciente teve acesso a essa tecnologia. Então a gente consegue entender melhor o paciente e a gente às vezes consegue pescar também o paciente para trazer ele mais para perto, para a gente eventualmente fazer uma entrevista, fazer uma entrevista qualitativa. E aí esses resultados, obviamente, vão apoiar as ações do RUG em todas as etapas de participação social de ATS. E aí também a gente tem o treinamento em ATS para paciente, então, para paciente e outras ONGs. Então, eu acho que isso é uma barreira grande, que acho que todo mundo que está aqui nessa sala quer saber o que é ATS. E está muito acostumado com os termos técnicos. Mas a gente percebe que é uma barreira muito grande para a gente conseguir falar com o paciente. Eu acho que até do nosso lado tem um esforço muito grande de tentar traduzir os termos técnicos para uma linguagem que seja acessível para o paciente. Então, eu acho que isso é uma atenção que a gente precisa até a todo momento, de como a gente está falando com o paciente, como a gente consegue chegar nesse paciente e como a gente pode explicar esse processo tão complexo, e tão cabeludo e tão difícil, como a gente consegue deixar isso mais acessível para o paciente realmente conseguir participar desse processo comigo, eu conseguir se aproximar. Então, agora, o que a gente aprendeu até agora, né? Que compreender a realidade do paciente é essencial, eu acho que a Verônica trouxe isso muito, muito bem, mas isso é um processo de qualidade, a gente consegue entender onde essa tecnologia vai entrar no universo Quando a gente fala com o paciente, a gente não está falando, fofinho o paciente, porque a gente é legal, a gente está incluindo ele. Não, a gente está incluindo o paciente porque a gente sabe que essa tecnologia, tudo vai rodar em torno dessa jornada do paciente, né? Então, a experiência de vida é a porta para a gente compreender os benefícios e os riscos de uma tecnologia, e a experiência do paciente é a porta para a gente entender como essa tecnologia vai impactar o sistema de saúde. E as associações de pacientes, elas são parceiras valiosas para fortalecer a tendência. As associações de pacientes, elas não são uma força contrária à TS. A gente pode atuar muito como parceiro, tanto para contar a experiência de paciente, quanto para trazer as experiências, quanto para contribuir de forma técnica. Então, a gente acredita muito que as associações de pacientes, elas são, eu acho que isso foi falado algumas vezes, a gente é um pilar que a gente pode atuar muito para fortalecer a ETS. E aí tem aqui o que pode melhorar. A gente sabe que a Conitec tem feito, a gente tem falado bastante da Conitec, mas isso também se aplica para a saúde. A gente tem feito muitas mudanças nos últimos anos. A gente tem feito um trabalho, a gente sabe que a Conitec tem aprimorado a cadeira de hóspede rotativo, né? A cadeira de hóspedes é muito recente. A gente tem um processo relativamente recente do Saúde, né? Depois, antes, era os 3 anos, né, de atualização da ANS. No assento rotativo, a gente frisa muito que os representantes da hóspedes, elas devem ser tratadas como todos os outros membros da Conitec, né? Acho que a gente sente falta de clareza e isonomia na aplicação de critérios de exclusão de votação por conflito de interesse. E eu acho que uma reflexão que a gente teve essa semana é o formulário de conflito de interesse. Às vezes não é nem uma questão de reformular tudo, mas o formulário é confuso. Então, o formulário é o mesmo para uma tecnologia e um protocolo clínico. Quando você fala de um protocolo clínico, a gente fala de diretrizes, a gente participou do processo de diretrizes brasileiras do rastreamento de CCM. Quando me perguntam quais são as empresas interessadas nisso, a gente não tem mapeado quais são as empresas interessadas nisso. Então, às vezes, deixar o formulário de conflito de interesse mais transparente e mais acessível, a gente também tem a sensação de uma maior transparência desse processo. E eu acho que isso vai se construindo com diálogo, com abertura. E eu acho que a gente pode ir aprimorando e refinando isso. Tem uma questão de acessibilidade que eu já mencionei, que é de alterar o formulário para facilitar a contribuição de consulta pública. Isso é muito difícil, a gente percebe que isso é muito complicado, principalmente no Saúde. Até eu, que estou careca de fazer contribuição de consulta pública de Saúde, eu fico caçando no site para conseguir encontrar. Uma coisa que é muito interessante que a Conitec, ela tem
o relatório para a sociedade, que é bem bacana. E aí, no relatório para a sociedade, você tem algumas perguntas direcionadas, né? Só que ele fica escondido dentro do relatório. Seria interessante a gente ter isso mais fácil, assim, quanto mais... A gente sempre vai bater na tecla que quanto mais fácil, a gente precisa facilitar ao máximo se a gente quer contribuição. E aí, nesse processo, a gente também tem que incentivar contribuições qualificadas. E nossa metodologia, ela precisa trabalhar para isso. Então, as nossas perguntas, elas precisam induzir contribuições qualificadas. E com o Cogui, a gente tem trabalhado para tentar incentivar, tirar essa ideia de uma votação, a gente quer essa tecnologia ou não, e a gente está tentando incentivar essa mentalidade de trazer a experiência, trazer o seu relato. Mas nada disso faz sentido se a gente não tem a sensação de que as nossas contribuições têm efeito. Então, eu acho que a Verônica trouxe isso bastante, então a gente queria ter mais clareza também o quanto as nossas contribuições impactam as decisões da Politec. Eu acho que uma coisa que faria bastante diferença é, durante o processo decisório, separar o que é uma decisão por critério financeiro, que aí realmente a argumentação é uma, e o que é uma negativa em relação ao critério clínico. Então, na consulta pública, a gente quer saber o quê? A gente quer saber o quê do paciente? Porque o paciente também pode contribuir em relação ao impacto orçamentário. Questões como redução de internação. Isso é relevante, o paciente pode ajudar nesse tipo de gastos ocultos. Ou a questão, ou a negativa é por conta de uma falta de certeza de evidência clínica. Então, esse tipo de clareza faz diferença quando a gente vai contribuir nas consultas públicas, em todos os espaços de participação social. A gente consegue direcionar nossa atuação para que ela seja mais efetiva, né? E as considerações de consultas públicas, realmente refinar a metodologia de análise das consultas públicas, acho que a Verônica falou bastante disso, para realmente valorizar a experiência das contribuições recebidas. E aí aqui, trazendo o papel da sociedade civil, eu acho que tem um processo de aprendizado tanto das agências de ATS, mas tem um processo de aprendizado nosso, né? Então a gente tem percebido que é muito importante estimular contribuições detalhadas e relevantes. Então a gente tem tentado fazer muito isso, a gente tem divulgado vídeos, a gente tem divulgado materiais educativos para realmente incentivar que as pessoas contribuam de uma forma que vai fazer diferença, que pode fazer diferença, né? Garantir a nossa parte. Atuar como parceiros da coleta de evidências e dados, e eu acho que isso serve tanto para as agências de ATS, mas também isso serve para parceiras de sociedades médicas, parceiros da indústria, pressionar por mais pesquisa sobre dados de vida real, e eu acho que isso é tanto, de novo, para a agência de ATS, mas com a indústria. Quanto mais pesquisa a gente tem, quanto mais evidência a gente tem, a gente precisa pensar também de como a gente produz esses dados, se esses dados estão sendo pensados na realidade do paciente, na preferência do paciente, o quanto a gente consegue captar, o quanto as pesquisas deixam de captar hoje em dia, porque elas não estão olhando para o que o paciente valoriza, né? E aí, como sempre, pressionar por mais representativa dos processos, o grande lema é nada sobre nós, sem nós. O paciente tem o direito de participar desses processos. E ele é importante nesses processos. E eu, estando no Cogui, eu aprendo todo dia sobre como eu trabalho com o sistema de saúde, né? Eu sou especialista em saúde pública e todo dia eu aprendo muito com os pacientes. Eu sei quanto o sistema de saúde tem pontos cegos quando a gente não olha para os pacientes. Então, eu acho que isso a gente precisa entender muito o paciente como, quando a gente fala o paciente no centro, eu acho que a gente precisa realmente entender que o paciente, a visão do paciente tem um potencial imenso de abrir muitas portas e preencher muitas lacunas de conhecimento que a gente hoje tem. É isso, muito obrigada. Obrigada, Pamela. Obrigada, Pamela, pela sua participação. Na prática, eu tenho visto realmente um trabalho bem assertivo aí da Oncoguia com relação à ATS. Há um tempo atrás, eu ligava para a Luciana e dizia: Luciana, desesperadamente, entra na urgência, na consulta pública, participa.
E aí, de um tempo para cá, ela vem dizendo, mas eu não avaliei o dossiê, eu não sei do que se trata a tecnologia, então a gente percebe um aprimoramento aí bem forte com relação ao ATS da parte de vocês. E uma das falas aí que você disse aqui, que me chamou bastante atenção, foi sobre a questão do paciente. O Dr. Luiz Grillo estava apresentando, e na hora que ele estava apresentando, ele falou algo do tipo, minha família não sabe o que eu faço, né? Eu tenho que explicar o tempo inteiro para minha família o que é que eu faço. Todos os dias eu tenho que explicar não só para minha família, como para os coleguinhas da minha filha, a família dos coleguinhas, o que é que eu também faço. O que é que você formada em economia está fazendo dentro de uma indústria, colocando remédio, colocando dispositivo clínico, para quê? Como é que funciona? Aí eu pego um exemplo e digo assim, sabe quando você vai lá no hospital, que você passa a sua carteirinha ali do plano de saúde? É isso que eu faço, né? É mais ou menos isso. Eu fico imaginando o paciente no centro com relação à ATS. Meu Deus, né? Porque, assim, se não é fácil explicar o que eu faço, imagine para o paciente entender o que é que ele vai fazer na hora de uma participação pública. Não deve ser simples. E aí a gente tem que levar em consideração que nosso Brasil é muito grande e que a gente vai encontrar todo o nível de conhecimento, né, técnico para isso. Então, a gente está falando de pacientes que, como você disse, até para entrar no GOV vai ter dificuldade. Então, como explicar para esse paciente a tecnologia que ele usa, né? Muitas vezes o paciente vai para frente de um médico e o médico fala o melhor tratamento para você é esse aqui, e ele, pela sua simplicidade de entendimento, ele só confia no médico. Ele diz, tá bom, doutor, eu vou fazer isso aqui. Mas qual é a tecnologia que ele está usando? Será que esse paciente, de fato, conhece a tecnologia? Quais são os benefícios? E aí a gente pega esse paciente e coloca numa consulta pública e ele nem sempre sabe qual foi realmente o benefício dessa tecnologia para ele, né? Então, obrigada, viu, Perla, pela sua participação aqui. A Verônica, ela pediu para voltar e falar um pouquinho de novo, só apresentando quais foram os benefícios, né, que a ONG tem trazido com relação à ATS. Você quer falar agora, Verônica? Você está aí? Tá. Sim, então, por aqui, sim. Parabenizo ela, Vanessa, pela apresentação. E, na verdade, eu vou precisar sair. Acabei de mandar uma mensagem para o Felipe, inclusive. Tive um problema pessoal que precisa ser uns minutinhos antes do que o nosso previsto, mas eu comentei com ele, só que eu queria também compartilhar um pouco do ponto de vista, né, da atuação no Instituto Unidos pela Vida. Eu faço parte também da diretoria do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrocística, que é a nossa sociedade médica, né, de fibrocística e de profissional da saúde. E sempre que tem uma consulta pública na Politec, como, por exemplo, a gente está vivendo duas agora, né, ao mesmo tempo, existe todo esse trabalho de educação mesmo, de participação não só dos familiares, dos pacientes, como também dos profissionais da saúde. E aí eu queria partilhar algumas reflexões só. Primeiro de tudo, que uma coisa que eu sempre gosto de dizer é a gente não precisa formar médicos, profissionais da saúde, familiares, pacientes, em especialistas em ATS, porque eles não precisam saber do processo de avaliação de tecnologia de saúde. O que eles precisam saber e o que eles já são especialistas é a experiência deles. Eles só precisam entender que existe um formulário, existe um momento em que eles podem compartilhar essa experiência e que isso pode ajudar a tomar decisão no sistema de saúde. A gente tem a barreira, né, como a própria Perla falou, que é conseguir acessar o GovBR, tem aquele meme, né, do Instagram que fica o cachorrinho assim, confirma a cara, bota a cara, né, que a gente não consegue às vezes acessar o bendito do GovBR. E aí tem toda essa dimensão tecnológica, né, determinante tecnológico, a gente conseguir acessar a própria plataforma. O formulário mudou bastante, hoje em dia ele está mais simples. Antigamente, não sei se vocês lembram, as opções de resposta. O que você acha sobre a incorporação da tecnologia? Eu acho que deve ser incorporado, eu não acho que deve ser incorporado, eu não tenho certeza sobre isso, eu ainda não sei. Hoje em dia eu acho que deve ser incorporado, eu não acho que deve ser incorporado, ponto final. E não tenho opinião formada sobre isso. Então, acho que melhorou um pouco nesse sentido. Então, acho que, e uma outra coisa que eu sempre busco dividir com os profissionais da saúde, do ponto de vista do grupo brasileiro, não é só um artigo que você tem que mandar numa contribuição de consulta pública, você enquanto profissional da saúde. Até porque o que a gente costuma ver, né, e aí eu estudando muito sobre isso,
é que as pessoas acabam mandando o mesmo artigo que já foi considerado lá no dossiê inicial, o estudo clínico da tecnologia, os fases do estudo clínico da tecnologia, tudo isso já foi considerado. Então, assim, caso você tenha um artigo novo que ainda não foi considerado, envie. Pensando aí em consulta pública, por exemplo, da Politec, tem que tomar cuidado com a LGPD e tem que tomar cuidado se esse artigo é de uma revista paga. Você também não vai poder mandar ele nos anexos. Então, tem esses detalhes assim, a serem observados. E uma outra coisa é que a consulta pública nos dá, entre várias aspas, uma licença poética, digamos assim, de você, enquanto profissional da saúde, poder falar sobre a sua experiência já observada empiricamente de uso dessa tecnologia, seja ela qual for, medicamento, produto, procedimento, enfim, na consulta pública. Então, existem contribuições de consulta pública que tem, sei lá, 5 linhas em que o médico fala: faz X meses que eu acompanho X pacientes usando essa tecnologia, o que eu observava antes é isso, e agora o que eu observo é isso, já mudou tal coisa. E isso tudo, às vezes, é muito melhor do que uma contribuição de 10 páginas no anexo e que não vai dar a resposta que o tomador de decisão precisa ter. E eu costumo muito falar em treinamento também de participação social, de ATS, principalmente com o médico, que é assim: na hora que você for preencher sua consulta pública, pensa como quem toma a decisão. Faz de conta que é você que vai receber essa contribuição. E se você não soubesse nada sobre essa tecnologia, isso ia te ajudar na hora que você ia tomar essa decisão? Que receber uma contribuição do tipo: minha vida não tem preço, a saúde é meu direito, é genuína, a vida da pessoa não tem preço, a nossa saúde é nosso direito, mas isso talvez não ajude o tomador de decisão. Então, acho que aqui foi trazido, assim, muitos pontos extremamente ricos sobre o papel da associação, o papel das sociedades médicas, e, sem dúvida nenhuma, não tirando, claro, a responsabilidade de quem envia a contribuição, mas também de quem recebe essa contribuição. Como eu destaquei, a Politec e o DGITS, enquanto departamento, já tem evoluído muito nesse processo de análise qualitativa, e também sempre se mostra aberto ali para ouvir sugestões de melhoria de quem está do outro lado, né? Vivendo tudo isso, né? E aí, só para fechar, nas consultas públicas de moduladores da proteína CFTR também que a gente teve na fibrose cística, duas coisas que são muito importantes: a gente tem registro também, né, para ter previsibilidade do dado para o Ministério da Saúde, registro de paciente, e também a questão do monitoramento pós-incorporação, que nesse momento é o que a gente está fazendo também, de monitoramento pós-incorporação dos moduladores da proteína CFTR, que é justamente para munir o Ministério da Saúde de informações sobre como a gente tem observado na prática o uso dessas tecnologias, daí enquanto o Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, para a gente também conseguir comprovar a importância desse investimento, né? E inclusive da redução de outros custos para o sistema de saúde. E eu fico à disposição também caso alguém tenha alguma pergunta para mim aí. Aproveitando a fala da Verônica, a gente abre aqui, né, o espaço para pergunta. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente agradece. Super. Tá. Boa tarde, Evonei, da BHH. Primeiro, dar os parabéns pelo papel social que vocês exercem. E a gente estava numa discussão dentro da DFIPA de como a gente pode melhorar a nossa contribuição na consulta pública. Então, a gente tem um time que faz a análise de como a Conitec ou a ANS nos responderam, até mesmo para a gente tentar entender o que mais vai ter relevância na hora de colocar, porque o objetivo da ANFIPA é de todas as consultas públicas oncológicas da Conitec, a gente vai contribuir, ponto. Como instituição, que é uma história também que é relevante, que o CNPJ também muitas vezes tem bastante peso do que uma pessoa física, guardadas as devidas proporções. Vocês têm essa análise qualitativa e quantitativa do que vocês estão contribuindo? O seu, eu sei que você fez até o doutorado, mas no seu caso, uma tentativa até de melhorar como a gente aborda. Vocês do oncologia, vocês têm isso? A análise qualitativa das nossas contribuições, já estão evoluindo, né? Estão contribuindo e tal, mas eu acho que tem algumas estratégias para melhorar como a gente... Eu acho que uma coisa interessante é que, como a gente também não tem muita clareza de como as contribuições estão sendo analisadas, eu acho que a Verônica fez um estudo, ela falou que isso
tem melhorado e realmente a gente tem visto isso. Mas eu acho que também tem uma parte nossa que é bastante experimental. Então, às vezes, a gente tenta trazer relatos de pacientes, às vezes a gente tenta... Uma coisa que eu sinto que faz bastante diferente é assistir a reunião e, a partir da reunião da Conitec, identificar quais foram os pontos de gargalo dessa reunião. Então, será que ficaram... Às vezes fica alguma dúvida sobre o benefício clínico, às vezes dá para perceber que durante aquela reunião os profissionais eles não entenderam uma questão da tecnologia, eles não entenderam algum ponto específico. E eu acho que é ali que a gente percebe que a contribuição faz diferença, porque aí ela é uma resposta direta a uma questão que surgiu durante a reunião. Eu acho que isso faz bastante diferença, isso a gente percebe que faz bastante diferença, mas, em termos gerais, eu acho que a gente tem aprendido também com outras... A gente sempre olha as contribuições, né, no processo, quando elas são divulgadas, a gente também aprende com outras sociedades, outras organizações. Algumas organizações têm direcionado perguntas à Conitec para a segunda parte, que eu acho bastante interessante, que eu acho que isso também reforça um papel de diálogo, né, da consulta pública ser menos um manifesto, digamos assim, e mais uma provocação para a segunda reunião da Conitec e uma provocação de como reforçar. Então, eu acho que no nosso aprendizado, as contribuições mais importantes, assim, as que a gente percebe que são mais valorizadas, são quando elas respondem questões diretas que apareceram na primeira reunião, ou quando elas realmente trazem alguma questão nova, que a gente percebe que foi um ponto cego durante a primeira avaliação. Acho que a Verônica aí pode também reforçar aí. Primeiro, oi, tudo bem? Nós falamos no evento da FEOSP, se não me engano, né? Eu falei um pouco sobre isso, que foi a apresentação do Thiago, né, da Unifico. Que legal te ver de novo à distância por aqui. Mas só endosso o que a Perla trouxe, né? Para mim, é o que sempre é extremamente importante. Por isso que eu falei que a questão do vídeo das reuniões da Conitec, ainda mais na saúde, né, é tão importante. Então, assim, assistir o vídeo é muito importante para saber quais foram os pontos que ficaram de maior dúvida dentre os membros do comitê, de qualquer um dos 3 comitês, né, do produto procedimento, de PCT e mesmo de medicamento. Porque senão a gente faz contribuições falando de um monte de coisa e que, na verdade, talvez essas coisas eles já saibam, ou manda artigos que já foram enviados. E aí eu queria só complementar com uma coisa, que hoje, por exemplo, nos relatórios da Conitec, às vezes na própria consulta pública aparece ali, mas geralmente no relatório, lá no final, depois da justificativa, tem um quadro azul com as perguntas em branco, que é assim, sugestões do que você pode trazer de informações, né, ou que o comitê gostaria de observar nas suas contribuições. E aí eles dão 3, 4, 5 perguntas ali, do tipo, relate como era a sua vida antes de usar esse medicamento, relate quais foram os outros medicamentos que você usou junto, relate quais efeitos adversos você teve. Isso no relatório da sociedade, né, para a sociedade. Então, isso é uma coisa que pode ajudar, mas sem dúvida nenhuma, assistir o vídeo, conseguir fazer uma contribuição que enderece as principais dúvidas, trazer outras evidências que possam contribuir, e também, na medida do possível, por exemplo, ele estando como membro de OSC, ou tendo a OSC que vai participar, você tendo contato, converse com ela, fala, olha, a gente tem esses dados aqui, vamos supor, sei lá, trabalho com oncologia e a Perla que vai com o OSC, então a gente troca informações pela Perla, olha só, tem isso aqui, tenta falar sobre isso na reunião da Conitec, então acho que dessa forma a gente vai tentando aprimorar. Mas claro que a gente entra naquele pedaço que é como que isso tudo vai ser utilizado, né? E aí acho que um pouco do que a gente tem acompanhado nas reuniões, tem tentado também entender, mas essa intenção de fazer contribuições melhores já muda todo o processo, né? Então, ler o relatório, ver se tem essas perguntas direcionais no final e assistir o vídeo já pode ser um grande caminho. Isso também tem Thiago Farina lá, que é o cara que entende bem disso, ele vai te ajudar bastante com isso, mas eu fico à disposição se quiser falar mais. Eu também tenho essa análise que elas fazem, então a gente tem um comitê de médicos, a gente pede para assistir aos vídeos, e aí a gente faz um posicionamento nosso na consulta pública, levando em consideração isso, porque senão a gente percebe muitas vezes, eu acho que vocês devem ter tido ou acesso ao relatório do TCU, se eu não me engano, né, são 17 gargalos que foram constatados no relatório do TCU com relação à Conitec,
E a gente percebe que tem realmente membros enviesados e tem algumas respostas que as pessoas elas não têm conhecimento específico da tecnologia e se posicionam como. Então, é muito complicado porque elas negam algo que elas não têm conhecimento e dão respostas genéricas de uma forma assim, só para se posicionar lá. Então, é muito complicado porque isso o TCU acabou mostrando e, inclusive, pessoas também do NATS também que eram financiadas pela indústria farmacêutica e estavam lá também. Então, eu acredito que sim, tem muita coisa para aprimorar. A gente faz uma análise no que foi colocado, tanto no relatório para a sociedade, quanto na parte, vamos dizer, científica, e a gente responde para conseguir reverter a situação dessa forma. Agora, sim, a gente já teve a felicidade, que eu acho que a Verônica também já teve, e eu acho que também a Bela também, de a gente ser como referência na segunda reunião da Conitec e destacar trechos da nossa consulta pública. Então, isso da nossa participação social na consulta pública. Então, isso é muito importante, que a nossa voz, pelo menos aparentemente, faz sentido para eles, né? Pessoal, em relação aos dispositivos médicos, vocês já chegam nesse nível aqui de discussão? Só para eu entender. De ter essas consultas públicas, ou é mais difícil ainda para o paciente entender a incorporação de um dispositivo? Eu acho que, falando pela oncologia, a gente realmente tem um volume muito maior de tecnologias analisadas, medicamentos analisados. Mas o rito dos dispositivos é o mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar pacientes, mas eu acho que independe se é dispositivo ou se é medicamento. Às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar pacientes porque é um tipo de câncer muito, muito raro. Às vezes são pacientes que têm muita vergonha, então a gente às vezes tem uma tecnologia que é avaliada para normalmente pacientes que têm uma desfiguração facial, por exemplo. E aí a gente tem dificuldade de acessar esses pacientes. Mas eu, pessoalmente, não vejo muita diferença no engajamento. Eu acho que talvez, se é uma tecnologia muito específica, um dispositivo médico muito, muito específico, talvez o paciente não saiba que usou. Eu acho que, às vezes, tem um gap de conhecimento maior em relação aos dispositivos que foram utilizados do que em relação aos medicamentos. Eu acho que em diabetes a gente tem uma diferença, porque as pessoas com diabetes tipo 1 elas são muito mais engajadas e pessoas com diabetes tipo 2. Enquanto a gente vê um dispositivo com o sensor, por exemplo, como a insulina, a gente tem muito mais adesão e muito mais engajamento do que pessoas com diabetes tipo 2. Então tem uma especificidade muito por causa do diabetes. Eu acho que vai muito da importância ali, né, do dispositivo na vida daquele paciente e de como ele reconhece a utilidade daquele dispositivo. Acho que é um pouquinho do que a Bela traz. Via de regra, o dispositivo médico é um bem credencial. O paciente muitas vezes tem dificuldade de fazer juízo de valor, se aquilo faz bem para ele ou não. Então, varia muito da natureza do dispositivo para ele poder ter esse juízo de valor. Há 2 semanas eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre humanização do tratamento do câncer promovido pela Associação de Câncer de Cabeça e Pescoço. E aí, como que a tecnologia poder... O desafio para eu falar foi justamente isso. Como a tecnologia ajuda na humanização. Né? Quando a gente fala tecnologia, geralmente você está afastando a pessoa ali da interação. Mas não, a gente pode mostrar como que a tecnologia, para aqueles pacientes em específico, ajuda na humanização, na cooperação deles na sociedade, né, na comunicação, na questão da fala. Então, acho que vai muito da natureza ali, do dispositivo, do paciente, né, essa interação e esse engajamento dentro dos processos. A Lúcia. Não, eu concordo, Felipe. Eu acredito que tem, sim, e tem a questão também da complexidade, né, do dispositivo também. Eu acredito que quando o paciente ele tem, como a Vanessa falou, né, a questão do uso ali, ele mesmo utiliza, eu acho que a prática do dia a dia
faz ele, assim como o medicamento, ter um conhecimento maior daquele dispositivo. Agora, entender o que o Dr. Luiz Grilo faz dentro do centro cirúrgico, eu acredito que é mais complexo para o paciente ter esse nível de compreensão, né? É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente pode passar para o próximo bloco da... Então, eu vou agradecer aqui para vocês. Vou chamar o Felipe de volta para passar o bastão para o próximo bloco aqui do evento, tá? Obrigada. Gente, obrigada. Tchau, Verônica. Obrigado pela participação. Agradecer também a Vanessa, a Ela e a Lúcia por ter conduzido esse bloco. E agora, né, para fechamento, nós vamos ter um wrap-up, uma atividade que pretende debater tudo que a gente viu aqui ao longo do dia, como empacotar isso, e que a gente saia aqui com algum direcionamento também de atividades para que a gente possa aprimorar as análises da avaliação da tecnologia em saúde para procedimentos dispositivos médicos no Brasil, seja na esfera do SUS ou da saúde suplementar.